Olá pessoal, estou inclusive com a mesma camisa da semana passada, como vocês devem estar notando, né? Porque eu sei que vocês reparam em tudo. É porque eu estou gravando o vídeo em ato contínuo, para não perder a linha de concatenação. Mas eu procuro não deixar um vídeo longo demais no YouTube, né? De um vídeo mais de 1 hora, porque torna enfadonho para você. Eu quero que você absorva o conhecimento. Então nessa segunda e última parte de empatia, nós vamos lhe dar as estratégias, a direção e te contar um segredo, né, que é revelado aos pequenos de coração, né? Vamos ver, a empatia então significa que quando o indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro e se colocar no seu lugar, desperta a vontade de ajudar e agir segundo os seus princípios morais, né? Isso aqui à luz de um escopo da psicologia que eu fiz as minhas pesquisas paralelas aqui. Então você vê alguém que, sei lá, você perdeu emprego. Aí você encontra alguém que está sem emprego também. Você, puxa, você entende como é que é. Você entende a dificuldade. Se você pode ajudar, você ajuda. Você tem empatia. Talvez a sua dor seja diferente da dor dele. De repente você ficou sem emprego e você não tinha filho para cuidar. Mas aquela pessoa tem filho. Então a dor dele é diferente da sua, né? O impacto é diferente. Não são dores iguais. Como nós falamos no vídeo anterior, até com a colaboração brilhante do Adalto, né? Então, essa é a questão, de você conseguir se colocar no lugar do outro. E cada vez mais, nos nossos dias, no nosso século, nós estamos nos distanciando destes valores. O nosso DNA, quando você se aproxima desses valores, quando você é solidário, quando você tem compaixão, entra em ignição em você e em mim o nosso DNA, que está em nós, divino. A nossa essência divina. Todo mundo tem, viu? Todos nós temos. Lá no fundo tem. Pode ter certeza que tem. Eu sou ateu, não acredito em nada. É, mas na hora que aperta, né? Ai meu Deus, é assim que os ateus falam, né? O nosso DNA divino vai entrar em ação. É uma força que habita em todos nós, que pode ser despertado com uma carga de amor. Pode ser despertado. Quando você sente amor por alguém, quando você sente compaixão por alguém, quando você consegue ter empatia por alguém, desperta algo sobrenatural na sua vida. Você consegue realmente chorar com os que choram, porque você compreende aquela dor. Embora você não tenha vivenciado a mesma dor, mas você compreende, você chora com os que choram. E você pode dizer, eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui. Eu conheci um pastor, inclusive o pastor que me batizou, o pastor Domingos, de Ribeirão Preto, eu tenho até foto isso no Instagram. Ele falou que tinha um vizinho dele que odiava ele, odiava pastor, né? E até que houve uma ocasião que morreu a esposa desse vizinho e ele pegou, chegou, posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou, não precisa. Ele pegou, sentou ali no velório e disse, ok, mas eu tô aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E ficou sentado. Todo o tempo, foi ao funeral, participou de toda a cerimônia, né? E esse vizinho não conversou com ele. Passaram-se algumas semanas e eles se encontraram na rua. Aquele vizinho abraçou ele e disse, muito obrigado. Você não sabe a diferença que foi na minha vida saber que você estava ali, né? Só estar perto, só estar perto. Sabe, os gatos são sensíveis, eles têm essa sensibilidade. Você está meio chateado, ele cola perto de você. Ele sabe que você está triste, é uma maneira dele dizer, eu estou com você, papai. Né? Às vezes ele traz um presente, traz um rato, né? Mas aí é a maneira dele deixar você alegre, porque quando ele traz um rato, a casa vira um alvoroço. Então ele acha que ele trouxe alegria para casa, entende? É cabeça de gato. Então alguém que possua empatia, ela não vai julgar essas pessoas, como a Adalto colocou no vídeo anterior, eu li o texto dele, vai se despir do seu eu, dos seus valores, morais, julgamentos, de mimimi. Você vai ouvir, vai ouvir. Só assim você pode ajudar, ouvir. Tem gente que só precisa de ouvidos para ouvirem, né? De pessoas do lado, saber, eu estou junto. Eu sei que essa situação está difícil, mas eu estou junto com você. Eu sei que talvez demore, mas eu estou junto com você. E quando acabar, a gente vai fazer uma celebração, né? E se não acabar na terra, ela termina no céu. E vai haver as bodas do Cordeiro, uma festa como nunca houve e nem tampouco haverá de haver, né? Então você não pode chegar julgando a pessoa, depreciando, ofendendo, né? Isso é contrário ao ato de amor, né? Certa vez, isso bem no início, eu e a Isabela éramos só noivos, nós estávamos passando por muitas dificuldades, perseguição da Irmandade, era tenaz no começo, era uma tortura psicológica que a gente só não ficou louco pela graça de Deus. Depois nossos animais morreram, a Isabela tinha animais de estimação, morreram, eles cantaram a bola, morreram e disseram, nós podemos entrar e fazer acontecer, vocês não tem blindagem nenhuma, passando dificuldade, muitas vezes
não tendo dinheiro para pôr gasolina no carro. A Isabela tinha um Fuquinha, a gente punha às vezes R$2 de gasolina para conseguir chegar em algum lugar, o carro quebrava toda hora, né? Então não tinha dinheiro para comprar alguma coisa que nos agradasse, a gente não podia ir num restaurante, né? Namorar num restaurante, eu não tinha dinheiro para nada. Quando muita gente ia num shopping e dividia um café para dois, não estou brincando não, falo diante de Deus. Então nós passando essas dificuldades, mesmo assim nós íamos ao culto, íamos à igreja, porque aquilo nos renovava, estava na presença de Deus, nos renovava. Íamos ao culto de mulheres, ao culto de quarta-feira, ao culto de sábado dos jovens, ao culto do domingo. Fizemos um seminário teológico lá, inclusive eu já postei fotos está lá no Instagram também, né? E a Isabela estava abatida, evidentemente, com toda aquela situação desabando ao nosso redor, ela estava muito abatida, né? E a gente não tinha nem grana, né? O gato está testificando. Nós não tínhamos nem grana para comprar um shampoo. Não tínhamos dinheiro para isso. Lavávamos a cabeça com sabonete, né? Então, quer dizer, evidentemente, o nosso cabelo não era maravilhoso, né? E, claro, como mulher vaidosa, né? Ela não tinha. Né? Então, foi uma fase que Deus permitiu para que talvez a gente possa fazer empatia com outros que passam essa mesma situação, né? E aí, de repente, essa pastora, né, que não era a pessoa que cuidava da gente na igreja, a gente deu o nome de Dona Clara, inclusive foto dela está no Insta também. Então a Dona Clara realmente nos acompanhava de perto, orava com a gente, chorava com a gente, foi assim um pilar ao nosso redor, né? Mas essa daí não era a nossa pastora, ela era líder da intercessão. Esse negócio de líder sobe na cabeça, né? E ela pegou e falou para Isabela: vem cá, Isabela, quero falar com você. E trouxe para uma salinha. Estava começando o culto. Trouxe para uma salinha ali e falou: como é que você vem na igreja desse jeito, com esse cabelo todo destruído, né? Com essa cara, com essa aparência? Você tem que vir aqui feliz, você tem que vir aqui para adorar a Deus, né? Aí a gente falou: olha, não, a gente veio aqui para buscar conforto de Deus, né? Nós não estamos felizes, estamos passando por dificuldades, a gente está aqui buscando força para prosseguir, né? E ela gritou com a Isabela, ofendeu a Isabela, falou coisas que eu não vou reproduzir, que eu não quero que fique registro disso, né? E não fez empatia nenhuma com ela, bateu a porta e ainda amaldiçoou a gente, pastora, líder da intercessão, né? Então o negócio não é fácil não, né? Infelizmente, essa pastora não teve nenhuma empatia com ela, não nos trouxe nenhuma palavra de conforto, não orou por nós, apenas saiu com ira e bateu a porta com força, e Isabela só chorava, né? E eu não sabia o que fazer. Então eu falei: Isabela, vamos ficar aqui, nós viemos até aqui, não vamos deixar isso atrapalhar não, né? E fomos ao culto, aos prantos, choramos o culto inteiro, o louvor inteiro, e Deus foi trazendo a cura daquela ferida momentânea, né? Então, nunca deixe de orar, nunca deixe de agradecer a Deus, nunca deixe de se aproximar de Deus, viu? Não se distancia dele não, né? Nós sabíamos que Deus entendia o nosso lado e estava com a gente, né? E infelizmente, no nosso século, existem muitas pessoas que são antipáticas, né? E a antipatia muitas vezes vem para essas pessoas se acharem, são arrogantes, são soberbas, são altivas, elas se acham acima dos outros, ou elas tiveram um trauma, né, que não foi superado, não foi tratado, ou ela sofreu uma rejeição, ou foi traída, homem ou mulher. Então aquela frustração é tão grande, não conseguiu sucesso profissional, e aquela frustração é tão grande dentro daquela pessoa que para ele se sentir melhor, ou para ela se sentir melhor, denigre o outro. Em vez de ter empatia e ajudar, denigre. Vai lá e ofende, e tripudia, e rechaça, e inventa um monte de mentira, né, para se sentir melhor. Né? Existem pessoas assim, você sabe o que eu estou falando, eu não estou mentindo. Né? Fizeram isso comigo? Perdi a conta de quantas vezes. Né? E isso nos fez chorar muitas vezes, porque dói, viu? Dói. Somos humanos, carne e osso. Somos melhores que ninguém, não. Então, quem gosta, por exemplo, de cinema, né, deve lembrar de um filme que passou na década de 80, chamado O Homem-Elefante. Vocês vão ver como essa falta de empatia, essa arrogância, essa coisa antipática do ser humano é antiga, né? Ela é anterior ao circo romano, muito anterior, né? Então, quem gosta de cinema lembra que na década de 80 teve um filme muito famoso chamado O Homem-Elefante, baseado num fato real. A história é de um personagem, né? O personagem recebe o nome de John Merrick, na verdade ele está representando, né, o real pessoa, que era o Homem-Elefante, John Hurt, um desafortunado cidadão da Inglaterra vitoriana, portador do caso mais grave de neurofibromatose.
múltipla. Isso, ele tinha 90% do corpo dele deformado. Ele era exibido no circo, como um monstro, como uma aberração, para as pessoas verem, rirem, zombarem, tripudiarem. O ser humano parece que tem esse prazer, né? Isso não morreu não, viu? Ainda existe, né? Exibido como monstros em circo. Ele tinha dificuldades para falar. Por isso, ele acaba sendo salvo por um médico, né? Na época, o médico do filme, o verdadeiro médico, né, era Frederick Travis, é interpretado no filme pelo Anthony Hopkins. Então, ele no hospital, ele começa a libertar, uma libertação emocional daquele homem, que ele sofreu muito. Só ouviu palavras hostis a vida inteira, né? Então ele começou a se mostrar muito emocional, muito sensível, intelectualmente muito avançado, muito inteligente, e tinha uma sensibilidade ao extremo, um amor às pessoas ao extremo. Engraçado, né? Alguém que nunca recebeu amor, ele tinha a capacidade de dar amor. Que coisa especial, né? E no final ele acabou até mesmo sensibilizando a coroa britânica, né, com o caso dele. Então existiam muitas pessoas que tinham deformidades físicas que eram exibidas em circos. Já deve ter falado, anões eram exibidos em circos, mulher com barba. Na verdade não é barba, existe uma doença, esqueci o nome, mas que te enche de pelos o rosto inteiro. Né, o rosto, você fica como se fosse um lobisomem, né, mas é uma doença rara, mas ela te cobre, né, o seu rosto cheinho de pelos, e chamavam que era mulher barbada, zombavam, tripudiavam, riam dela, né, isso eram as atrações de circos. Eles pegavam seres humanos que estavam sofrendo para fazer graça para as pessoas que eram sadias, né, zombavam deles. Tinha uma mulher de 4 pernas que exibiam, pessoas muito obesas, tinha um garoto chamado Garoto Lagosta, né, vou pôr umas imagens aí, né, ele tinha uma deformidade nas mãos, era exibido por causa disso. Existia uma menina chamada Lúcia Zarate, a menor pessoa que já viveu, exibida ali. Então os seres humanos se divertiam com a dor do outro, com as limitações do outro, sabe? Eu acho que nem o diabo pensaria em algo assim. Tão torpe, sabe? Tão vulgar, né? Tão pífio, né? Tão vergonhoso para nós, né? Então, o circo romano sempre existiu dentro do ser humano, né? A essência do mal entrou. Né? Então hoje quando uma pessoa obesa cai, as pessoas dão risada. Se o magro cai, vem alguém ajudar. Porque parece que ainda tem aquele estigma, né, de julgar a pessoa pela aparência dela. Meu irmão, minha irmã, o amor não tem forma. Eu amo a minha esposa do jeito que ela é. O amor transcende essas coisas, porque a matéria aqui, ó, isso aqui tem data de validade, isso aqui acaba. Mas o amor jamais acaba. Já falamos no vídeo de Casados para Sempre, né? Então nós vemos aí uma pessoa mal vestida entra no restaurante, ela vai ser expulsa, hostilizada. Fizeram uma pesquisa, um experimento social, né? Uma menina entrou muito bem vestida, como se fosse uma riquinha mesmo, entrou, né? E ela fingiu-se que perdeu a mãe. Todo mundo deu atenção a ela, abraçou, beijou, brincou, oferecendo comida, doce, água, sabe? Foi paparicada. Aí a mãe fez que apareceu, tal, a menina foi. Aí ela foi maquiada de uma maneira que ela não pudesse ser reconhecida. Esperou um tempo para ter um outro público naquele restaurante e agora ela vai com uma roupa mais simples. Tá? Ela não está vestida literalmente como uma mendiga, tá? Mas ela está com uma roupa puída, uma roupa mais simples, né? Uma roupa de pobre, tá bom? E ela entra, mesma coisa, perdi minha mãe, me ajuda. Sai daqui, menina. Esconderam a bolsa, ficaram com medo dela, trataram ela mal, né? E ela foi tão hostilizada, né, no experimento social, ela saiu chorando. Ela não teve condições de concluir o experimento. Ela teve que fazer acompanhamento psicológico para livrar ela daquele trauma, daquele momento, né? Você vê como as pessoas são preconceituosas, não têm empatia, sabe? A pessoa não é aquilo que ela veste, né? A pessoa é aquilo que ela é, tem o coração. Deus vê o seu coração. Ele não está vendo se você tem piercing, tatuagem, se você usa terno ou gravata. Ele vê seu coração e a sua intenção. E falando ainda em experimentos sociais, já fizeram várias vezes isso, de alguém passando numa praça e fazendo de conta que caiu a carteira ou deixou dinheiro cair no chão, né? Todo mundo que está passando, terno, gravata, homens e mulheres bem vestidos, no seu horário de almoço, pegaram o dinheiro. Todos, 100%. Sabe quem foi honesto? O mendigo que viu. O mendigo que nada tinha fez empatia com aquele homem, porque ele sabe, eu passo dificuldade sem dinheiro, né? É difícil para mim ficar sem dinheiro. Vai fazer falta para ele, né? Não é meu.
é dele. E pegou o dinheiro e foi devolver. Então, é incrível como essas coisas. Teve um gari aqui em São Paulo que encontrou uma mala cheia de dinheiro, né? Que uma pessoa, acho que não foi um gari, foi acho que um taxista, um cliente esqueceu uma mala cheia de dinheiro e ele devolveu, né? Então existem pessoas honestas, mas infelizmente a maioria não tem empatia, não tem amor, não tem compaixão. E como nós vamos lidar com isso? Como nós podemos reverter esse processo? Houve um pastor que ele ia assumir uma igreja, né? Então haviam trocas periódicas de pastores e ele ia assumir a igreja. Então estava todo o templo lotado, né? Mais de 1000 pessoas aguardando quem seria o novo pastor, com ansiedade, né? E esse pastor estava vestido de mendigo, estava na calçada, na frente da igreja. Todo mundo passou, nem olhou na cara dele. Aí ele pegou, andou em volta da igreja e ele viu as pessoas estacionando os carros, né, chegando, né, e trataram ele com desdém. Aí ele foi para o fundo da igreja, para o último banco e sentou. As pessoas se afastaram dele, ficaram longe dele. Ele não estava cheirando mal, ele só estava vestido como mendigo. Se afastaram dele, esconderam bolsa, né? Teve gente até que chegou falando, olha, não é melhor você esperar lá fora, né? A gente vai ter um culto, né? E de repente toca uma música, né, que era a entrada, todo mundo ia conhecer qual seria o novo pastor que ia acolher aquele rebanho, aquele mendigo entra, né, pelo corredor principal, vai até o altar e diz, eu sou o novo pastor. E vocês, do jeito que vocês me trataram hoje, não é assim que Jesus trataria. Então o culto está acabando hoje. Voltem para suas casas, meditem no que vocês fizeram e procurem viver a Cristo, né? Acabou o culto. As pessoas foram embora com cara de tacho. Mas acho que aprenderam alguma coisa, né? Eu vejo até mesmo pais que não têm empatia com filhos, né? Depreciam os filhos, dizem, sabotam eles, né? Para que eles não sejam felizes, né? Eu como pai, eu entendo que o amor de pai é algo não tem como explicar, né? É algo incondicional, imensurável, nada rompe, eu daria a vida pelo meu filho, sem dúvida, sem pensar duas vezes, né? Então, eu não consigo imaginar alguém dizendo para um filho ou para uma filha, olha, você tá gorda, ninguém vai te querer assim, viu? Gorda, né? Você não presta. Você não vai dar em nada na vida. Você é burra ou você é burro, né? A Rita Lee, inclusive, gravou uma música chamada Ovelha Negra. Na minha época, algumas pessoas da minha família também me chamavam de Ovelha Negra, né? Por que será? Né? A Rita Lee gravou uma música chamada Ovelha Negra e, curiosamente, ela morou também na Pompeia, bairro que a minha avó também morou. Então, ela dizia mais ou menos assim, levava uma vida sossegada. É melhor, eu sei que eu sou melhor como escritor do que cantor, né? Mas eu vou tentar. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Imagina ouvir uma coisa dessa. Como é que a pessoa se sente, né? Agora é hora de você assumir e sumir. Pega as tuas trouxas e vai embora. Sabe quantas vezes eu escutei do meu pai, quando ele estava alcoolizado, né? A porta da rua é serventia da casa. Várias vezes escutei isso, né? Então, ela passou por isso também, né? Mas superou, venceu, teve ajuda. Né? Teve ajuda. Então, teve alguém que fez empatia, teve alguém que acolheu, teve alguém que abraçou. Né? Eu não estou aqui dizendo que ela é um modelo para ser seguido, nada disso. Eu estou simplesmente citando exemplos de pessoas que passaram por isso. Né? A Xuxa, por exemplo, ela nunca teve contato com o pai. Né? E aí teve um dia num programa, parece que o pai apareceu, eu vi meio de orelhada nisso, e, sabe, o cara apareceu agora. Depois que ela tá rica, que ela tá famosa, agora o pai aparece para dizer que é pai. Sabe, eu acho o fim do picado, né? Então não é empatia, não é amor verdadeiro, né? Então se já disseram para você, você é incapaz, você não presta, você está destinado ao fracasso, você acaba se sentindo derrotado, não é? Só que não. Aí vem a novidade. Vamos aprender com a história. O físico e cientista alemão Albert Einstein não falava, sabia? Ele não falou até os 4 anos de idade. É preocupante isso para os pais, hein? Você pode achar que o filho tem um problema sério. Ele não falou até os 4 anos de idade. Né? E só começou a ler, só conseguiu compreender a leitura depois dos 7 anos. História, biografia dele, né? Esse gênio,
né? Einstein, que hoje é referenciado como gênio, na época era como se fosse um débil mental, né? Esse gênio foi expulso da escola pelo seu professor, que o descreveu como mentalmente lento e não sociável. Foi expulso da escola, né? Em 1895, ele não passou num teste de admissão numa universidade aqui, que tem a sigla de ETH, foi reprovado na cadeira de Humanidades, né? Ele era subestimado pelo meio científico, sabiam disso? Totalmente subestimado. Trabalhava ali no local de patentes, né? E a sua carreira se desenvolveu, durante o seu período de carreira, ele desenvolveu a teoria da relatividade no papel. No papel, não tinha calculadoras, computadores como tem hoje, no papel. Ele conseguiu compreender melhor a teoria da relatividade, e ele ampliou os conceitos já das leis da física, das leis da mecânica, que Newton já tinha trazido. Einstein foi um cientista fantástico, né? Conquistou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Mudou a história da física moderna. Hoje o seu nome é ligado à inteligência. Mas começou ruim. Então não é porque você... eu não estou conseguindo. Persista, você consegue, você tem potencial. Deus habita em mim, Deus habita em você. A força vem dele. E ele vai trazer pessoas certas ao seu lado. Como eu contei no vídeo passado. Trouxe o leão para ajudar o outro, né? Assim, traz alguém que você às vezes nem conhece. Chega, estou aqui para te ajudar, né? De repente, já aconteceu mais de uma vez, né? Às vezes a Isabela ou eu não está muito bem de saúde, ter que ir ao médico, na época que a gente não tinha convênio, e a gente juntava, a gente teve que arriscar, tinha que escolher, né? Ou a saúde ou uma conta. Nós deixava de pagar uma conta, ou 2 contas, às vezes 3 contas, e para pagar a consulta. Íamos lá. Aí o médico, a médica, sabendo que a Isabela é médica, pela ética, não cobrava nada. Não cobrava nem o procedimento, né? E nós ficávamos espantados com isso, porque tem outros médicos que não ligam, né? Esqueceu a ética ali, né? Eles vão cobrar do mesmo jeito, né? A falta de empatia que as pessoas têm com você acabam criando fortes impactos na sua autoestima e você acaba se sentindo rejeitado ou rejeitada. Você começa a se sentir incapaz de ser feliz, incapaz de ser merecedor da felicidade e vai se sabotar para não se permitir ser feliz. Aquele que já falamos, tolera o marido que bate, pois achar que você não merece coisa melhor, né? Leia um livro, Crimes Imaginários, dica para você, Crimes Imaginários, né? O que ocorre por trás da rejeição há sentimentos ocultos na alma, que a gente às vezes não conhece. A rejeição causa um estrago enorme. Rejeição muitas vezes é falta de amor e falta de empatia, porque quem ama tem empatia. Se você não ama, você não tem empatia, né? E essa pessoa vai gerar nela frustração, culpa, achando que ela é culpada de tudo, que ela é errada em todas as coisas, raiva, mágoa. Essa pessoa está ferida e essa pessoa pode entrar numa curva depressiva muito séria, né? Então há grandes chances dessa falta de empatia, desses sentimentos humanos que a pessoa tem, de conquista, de progredir, de crescer, de ser alguém melhor, de aprimorar-se, lapidar o ser humano que ela é, o que ele é, né? Esses sentimentos ficam cauterizados. Ficam totalmente cauterizados porque alguém veio sem empatia, sem amor e te depreciou. Não carrega isso na bagagem. Você tem que se ver como Deus vê, não como as pessoas olham para você. Eu sei que nem todo mundo gosta do Daniel, eu não me importo com isso. Deus gosta? Beleza, Deus é meu pai, é meu amigo, né? Os anjos que nos cercam, gostam? Ok, são nossos parceiros aqui de trincheira também, né? A minha esposa gosta, meu filho gosta, meus amigos gostam, minhas ovelhas gostam. Que me importa, né? Que se você acha isso ou aquilo, não importa, né? Então, esses sentimentos, uma pessoa que está com esse sentimento todo cauterizado, que foi rejeitada, que sofreu frustração, ela vai machucar outras pessoas, porque ela não está curada, criaram uma ferida nela, e ela sendo ferida, ela vai machucar outras pessoas para tentar melhorar nela. Então ela vai denegrir as pessoas, vai ofender as pessoas. Essa pessoa foi abusada, teve pais ausentes, sei lá o que aconteceu, e ela sofreu um processo de rejeição, não houve amor, não houve empatia, né? E aí como é que você vai amar se você não se sente amado? Né? Então você acaba ferindo as outras pessoas. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só ama se você realmente ama, né? Não tem o meio termo, ama mais ou menos, né? Quem não consegue ter empatia acaba sendo uma pessoa doente. Ela sofreu uma frustração muito grande, ela não se humanizou, né? Ela aprendeu com esse sistema que a gente vive hoje, capitalista, deformado, com os valores e conceitos deformados, que temos que depreciar os mais pobres, depreciar as pessoas, né?
ofender as pessoas. Eu estou por trás de um teclado, então eu vou lá e ofendo, né? E a gente acaba atacando e causando danos. Eu conheci pessoas, a Bruna Marquezine deu uma entrevista no Fantástico, que ela chegou a ficar doente por causa das chacotas que faziam dela na internet. Dizendo que ela era gorda, que ela estava com o Neymar só porque era interesse. E o que importa mesmo? É a vida dela, né? Mas as pessoas têm o prazer de ir lá e falar mal dela. É impressionante, só por falar mal, né? Nada que acrescenta. Essa pessoa que fala mal é extremamente doente. Ela sofreu uma rejeição, ela é ferida, ela não se aceita. Então ela tem uma chaga, e essa chaga ela só se sente melhor ofendendo o outro. Ela sente, eu estou melhor agora, né? Porque aquela pessoa ali é pior que eu. Como não? Você que disse que ela é pior, né? Mas ela talvez não seja, né? Nos entender também como a Bíblia, né? Nos ensina a lidar com essas situações, né? Com esses percalços aqui. Tem pessoas que realmente desejam o seu mal. Entram na sua casa e desejam o seu mal. Torcem para que o seu barco naufrague. Torcem para que você perca o emprego. Torcem contra você e dizem que aquela inveja é santa, né? Às vezes camuflam a coisa, faz oração contrária, ora para para acontecer uma desgraça com você, né? Deseja o teu mal, vem na tua casa e cobiça tuas coisas, mas não sabe o preço e a luta que você teve para ter aquilo. E as pessoas simplesmente, ele tem, ela tem, eu não tenho, ó a vida, ó azar. Você trabalhou, você estudou, você ralou, você pagou o preço, né? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. A gente quer poder, né, sem conhecimento, não tem, né? Não existe poder sem conhecimento, não existe unção sem santificação, não existe vitória sem luta. Tudo tem um preço a ser pago, né? Então tem gente que ainda se regozija com você quando você está atravessando uma tempestade, um vale sombrio. Como é que a Bíblia nos ensina? Aí vem o segredo. Como a Bíblia nos ensina a nos blindarmos disso, dessas setas que vão te ferir, te machucar e te levar talvez a uma depressão profunda ou uma ferida tal que você se sabote, que você não se permita ser feliz e pior, você não impeça também a felicidade dos outros, que você deseja o mal para os outros, porque já que eu não sou feliz, ninguém vai mais ser feliz. Pronto. É assim que muita gente pensa. Talvez até seja uma mecânica inconsciente. Eu não sou psicólogo para dizer, mas eu ouso dizer que talvez seja uma mecânica inconsciente. Outros não, planejado, né? Desejo mesmo. São pessoas más de verdade, né? Então, vamos conhecer a nossa blindagem que a Bíblia nos dá. Poder vem daqui. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, né? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões reveladas do Senhor. Eu faço por amor. Tá vendo? Alguém está fazendo por amor. Quem está fazendo? Conheço um homem, Paulo, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Eu sei que esse homem, sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ao paraíso. O paraíso existe, está aberto para nós, tá? Né? Existe. Né? O bandido da cruz foi para o paraíso, né? Então o paraíso está aberto para nós. Paulo é arrebatado ao paraíso. E lá ele ouviu coisas indizíveis, em outras traduções, palavras inefáveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Por quê? Porque o homem não vai entender. Não vai entender. Não adianta eu querer ensinar para você raiz quadrada se você não aprendeu as operações aritméticas básicas. Não adianta eu tentar explicar para você como funciona a estrutura atômica, né, se você não compreendeu ainda fazer uma equação de primeiro grau. Então, nós temos nosso tempo de aprendizado também, né? E a nossa vontade de querer aprender. Tem gente que acha que já sabe tudo e aí não consegue aprender nada, né? Então, Paulo deixou coisa que não é permitido falar, né? Muitas coisas eu tenho procurado falar através dos meus livros, especialmente na série Quilaim, Nefilim e Carim. Eu falei algumas coisas, né? Abria mais a coisa, né? Ou vocês acham que o Hotel Ariaú, famoso, hospedou Bill Gates, hospedou Arnold Schwarzenegger, né, e tanta gente, uma coisa curiosa, só uma curiosidade, talvez seja uma coincidência, mas depois que Quilaim foi publicado, 3 anos depois, esse hotel abriu falência. E era algo que parecia que nunca ia falir, né? Parecia que nunca ia falir. Né? Inclusive o filme Anaconda foi filmado lá e tudo mais. Curiosamente aconteceu isso. Então, eu vou contar muitas coisas também no livro A História de Mitra. Né? De uma maneira que eu tenho mais liberdade para falar. Né? Protegido pela ficção, temos que ser prudentes também. Né? Então, Paulo continua, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Veja assim, ele teve o privilégio de ir ao paraíso, né?
mas ele não se gloriou disso, mas sim das fraquezas dele. Humildade precede honra. Deus me deu experiências muito extraordinárias, muito especiais, que são nossas, que a gente não compartilha, que são nossas, né? É rema pra gente. Mas nos deu o privilégio e honra de conhecer uma face de Deus, um lado de Deus, uma ternura, um amor, de uma extensão e profundidade que eu não tenho palavras para verbalizar, né? E Paulo sentiu alguma coisa nesse sentido, menor, maior, não sei, né? Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade, né? Então ele falaria a verdade para o povo e o povo não entender, e achar que ele era louco, não é? Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim, e me vê e me ouve, ou seja, que as pessoas não fiquem me julgando, achando que eu pirei na batatinha, que eu estou tendo alucinação, que eu enlouqueci. Porque tem coisas, né, que às vezes Deus permite que você veja, que estão muito distantes daquilo que a gente espera que vai acontecer, ou que a gente espera que será o céu. Né? Estão distantes, são melhores, muito melhores do que você pode imaginar. É para o bem, tá? É maior, upgrade, né? Mas a gente não tem esse alcance. E quando você percebe isso, que nessa simplicidade há um poder tão grande que nos envolve toda essa humanidade, né, e tantas coisas que você talvez nem entenda agora, mas você vai entender um dia, e lendo a história de Nietzsche talvez você entenda, que vai te fazer ficar simplesmente apaixonado por Deus, né? Então, peça a Deus, de repente ele vai te dar um sonho, de repente ele te permite ter alguma experiência, se for propósito dele, tá bom? Nem todo mundo precisa ver anjo para confirmar a sua fé. Nem todo mundo precisa falar em línguas para confirmar a fé. Paulo não falou em línguas, ele falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que, ele não falava em línguas, ele foi batizado nas águas e pronto, acabou. Né? Não está escrito que Paulo falou em línguas, não teve isso, porque a língua tem que comunicar. Né? Então, na época que os apóstolos receberam o batismo, o Espírito Santo, eles aprenderam uma linguagem que era conhecida pelos forasteiros da cidade, para evangelizá-los, com um propósito. Coisas sem propósito não tem sentido. Uma pessoa mandou para mim um vídeo de um pastor revelação. Ele fala a revelação, ele dá o nome da pessoa completo, ele dá o CPF, dá o endereço, dá o nome onde mora. Qual o propósito? O que muda na tua vida? Nada. Né? É onde ele viu isso? Facebook. Facebook. Pastor Facebook. Ele colhe as informações primeiro, depois finge que é o profeta para ganhar notoriedade. Gente, tá cheio de vingariça nesse mundo. Tem gente que se diz, né, que fez parte disso ou daquilo, mas não fez. Não fez, nunca fez. Simplesmente quer usar disso como projeção. Né? Eu já recebi mais de uma vez propostas assim. Né? Eu já falei isso em outros vídeos. Pessoas que chegam até mim e dizem, Daniel, vamos lá, você me cobra, eu te cubro. Eu falo que você era da Irmandade e você disse que eu também era. Eu falei, não, mentira, você nunca foi, nunca te vi lá. Não fui mesmo, mas se a gente se ajudar, eu não preciso disso. Eu não preciso que acreditem, eu preciso que acreditem em Deus, que acreditem na libertação de Cristo. Não preciso necessariamente que você acredite em mim. Mas se acreditar em Deus, valeu a minha mensagem, valeu a minha missão. Né? Evito isso fazer para que ninguém pense a meu respeito mais em mim do que me vê. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza, olha só, da grandeza, da excelência dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entendeu? O poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não no seu orgulho, não na sua vanglória. Quando você diz e tem a humildade de dizer, eu não posso, eu não estou conseguindo, eu estou lutando, mas eu não estou conseguindo, Daniel. Está difícil demais, eu estou pensando em me matar. Né? Agradeça a Deus, peça força. Porque na sua fraqueza se aperfeiçoa o poder dele. A graça de Deus te basta. A gente acha que a casa própria me basta, né? O carro novo me basta, né? O jatinho me basta. Não, é a graça que te basta. É isso. E isso que é o seu passaporte para o céu, né? É a graça. Então, o poder vem da fraqueza, né? São segredos ensinados aos pequeninos. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, quando eu estiver fraco, eu posso dizer que eu sou forte. Não é errado você chorar, mostrar fraqueza. Nós somos humanos, sangramos, sentimos, é dor, vida real. Mas não nesse triunfalismo que te apresento nos altares. Isso está errado, viu? Está errado. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas. Olha só, regozijo-me nas minhas fraquezas, na minha incapacidade. Eu não posso fazer tudo. Eu não consigo responder todas as mensagens que mandam para mim. Eu não consigo atender todas as expectativas que esperam de mim. Mas eu dou o meu melhor. Né? Então Paulo chama, então ele está ali, me regozijo nas minhas fraquezas e nos insultos, porque você vai ser atacado pra caramba, tenha certeza, basta falar a verdade, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Está entendendo o que Paulo passou? Necessidade, necessidades, perseguições, angústia. Está vendo o triunfalismo aqui? Paulo próspero, Paulo curado, Paulo milagres e na vida dele, e as coisas acontecendo. Né? Não, Paulo não foi próspero, né? Não recebeu a unção do riso, não recebeu a unção do gafanhoto, simplesmente pregou o evangelho de amor. E isso te faz forte, isso te traz poder, reconhecer a sua fraqueza. E quando você for perseguido, insultado, caluniado, passar angústia, Jesus já disse, na vida teremos aflições, vai passar. Eu não posso mentir para você, eu não vou dizer para você que você vai entrar no mar de maravilha, mas Deus te dá força para a travessia. Né? Ele não, às vezes ele não impede o deserto, mas ele te dá força para atravessar o deserto. É o que Paulo está dizendo. Então, quando eu sou fraco, é o que eu sou forte. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Né? Então, como é que Paulo aprendeu essa lição? Da onde veio isso dele? No paraíso. Lá. Ele ouviu palavras inefáveis. E lá ele entendeu que na fraqueza repousa o poder. Na humildade repousa a honra. É assim que é. É assim que é. Aí vai gerar em você empatia. Você vai ser uma pessoa empática. Vai ser uma pessoa apaixonada por Cristo e vai esbanjar amor. Né? Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e mudaram o anônimo das suas multidões, mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo. Né? Que é o momento histórico que Paulo foi arrebatado, eu estou chutando que eu acredito que seja esse. Eu falei sobre isso também numa série chamada Espadas de Fogo. Né? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Quer dizer, eles já estavam acostumados com o apedrejamento. Para eles pensarem que Paulo estava morto, eles já tinham praticamente certeza que Paulo estava morto. Jogou para fora da cidade para ser devorado pelas aves de rapina, pelos cães, né? Mas o que aconteceu? Quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, o que aconteceu ali? Eles se juntaram para ver Paulo ferido, para ver Paulo sangrando? Eles se ajuntaram para ver Paulo sofrendo, como as pessoas param para assistir um acidente na estrada? Não, se juntaram à volta de Paulo, tiveram empatia com ele. Você está sangrando, Paulo? Nós vamos te ajudar. Nós vamos orar por você. Tenho certeza disso. E eles deram as mãos, oraram por Paulo, intercederam por Paulo. E Paulo estava lá no paraíso. E de repente Deus fala, Paulo, sua missão não acabou ainda. Volta para a terra. Eu vou te dar força, eu vou te dar renovo, porque estão orando por você. Muito pode o justo na sua súplica. Muda a história, muda a vida. É isso que você tem que fazer. Né? E aí, Paulo... Então, olha o que acontece. Quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Porra, quer dizer, está tudo arrebentado, polifraturado, né? Eles fizeram empatia, cercaram a Paulo. No dia seguinte ainda, ele e Barnabé partiram para Derbe. Você vê, ele não partiu sozinho. 2 parceiros de trincheira, sabe? Pessoas que têm empatia com você, que lutam com você, que oram com você, que somam ao seu lado. Nós precisamos disso. Paulo tinha Deus, mas ele tinha parceiros, tinha discípulos. Tinha pessoas ao lado dele, né? Atos capítulo 19, 19 a 20, né? Então o poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Olha aqui um outro texto. Pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas, materiais, pífias, que te oferecem nos altares. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Precisam de roupa, né? Precisam de comida, sim. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. É isso. Deus vai trazer no momento certo, do jeito dele, da forma dele. Não tenho medo, pequeno rebanho, para quem foi revelado o segredo. Não tenho medo, pequeninos. Não tenho medo você, né, que está me ouvindo. Não tenho medo, pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o quê? O reino, segredo revelado aos pequenos. Pois foi do agrado do Pai dar a você o reino, a chave do reino, não ao soberbo que está lá nos altares fazendo poses, caras e bocas, falando triunfalismo, pensando só em dinheiro, em milagres, vendendo porcaria ungida para você. Não tenham medo. É pequeno rebanho,
vocês pequenos. Porque o pequeno é grande, né? Pequeno é grande. Pois é do agrado do Pai lhe dar o reino, esse rebanho pequeno, que poucos querem pagar o preço. Buscam uma vida, a maior parte está buscando uma vida de milagre, cura, prosperidade, show gospel. Esse rebanho pequeno, por que esse rebanho é pequeno? Porque poucos querem pagar o preço. Porque a maioria vai na igreja por interesse, em busca de milagre, em busca de cura, né? Vai em busca de prosperidade, vai para ver o show gospel, vai sem amor. Né? E eles acabam dando ali o melhor que eles têm, né? Dinheiro. Eles fazem empréstimo às vezes para dar dinheiro ali para o vigarista, para quem está enganando eles, para ter o condutor cego. É impressionante isso, né? Então não seja egoísta, não tem que ser egoísta. Tenha compaixão, tenha empatia, dê honra a quem merece honra. Tá? Às vezes a pessoa do seu lado está passando necessidade. Às vezes alguém da sua família está passando necessidade. A igreja pediu dízimo para você. Né? Não tem que dar, porque teve um pastor que eu tinha até um certo apreço por ele, visitei a igreja dele várias vezes, Campinas, e eu comecei a falar, ensinar sobre dízimo, né? A verdade. E ainda mais endossar, que eu acho extremamente ridículo, né, você pegar as pessoas, colocarem o nome no envelope, põe o dízimo, põe o nome do envelope, de quem está dando o dízimo, e quem estiver devendo, para ele saber quem deu e quem não deu, né, e quem estiver devendo, tem um painel na frente da igreja com os devedores do dízimo. Gente, esse constrangimento é um absurdo, a Bíblia fala que é para ser por amor, né, e simplesmente porque eu começo a falar a verdade, ensinar a verdade, esse mesmo pastor disse que a Daniel enlouqueceu. Daniel está doido. Daniel deve ser satanista. Né? E puxa vida, é uma pessoa com um coração tão bom. Né? Então, irmão, não seja egoísta. Se eu tenho meu animal, precisa tomar vacina. Se o meu bichinho precisa de ração, a prioridade é deles. Deus, família e ministério. Eu vou investir ali. Se eu preciso de remédio, minha esposa, meu filho, eu vou cuidar deles primeiro. Abastecer a minha casa. Aí eu vou investir em vidas. E para mim é um prazer investir em vidas. Agora, se o pastor pede para você aquilo que você não tem, essa pessoa não tem amor por você. Ele não tem compaixão, não tem empatia, ele não quer nem saber. Ele quer que você dê. Ele ainda sugere para você fazer empréstimo bancário para dar o dinheiro para a igreja, te prometendo que você vai ser rico, vai ser curado e tudo mais. Mentira, engano, não caia nessa, não caia nessa. Façam para vocês aqui bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. É lá o nosso tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Você está correndo atrás de prosperidade? É isso? Esse o seu valor? Você se vende por causa de dinheiro? Eu já reparo uma coisa. Eu não vou citar nomes por uma questão ética, tá? Mas tem um determinado cristão, ou que se diz cristão, tira uma foto com a Dilma. Dilma, presidente. Ela é de Deus, ela vai trazer Brasil restaurado, Dilma. Aí essa mesma pessoa tira a foto depois com Lula. Lula é de Deus, Lula vai trazer o Brasil restaurado, Lula é do Senhor, Deus colocou o Lula. Depois tira a foto com Michel Temer, agora é ele, agora é o Bolsonaro. O que está acontecendo com essa pessoa? Não tem uma opinião formada, né? Ele vai atrás de poder, ele cheira poder, né? Ele fareja o poder, ele vai atrás do poder, ele não está falando aquilo ali à toa. Né? E sempre tem um ganho, tá? Sempre tem uma troca nas coisas, né? Então onde estiver seu tesouro, ali está o seu coração. Quer aparecer demais? Não. Sabe, os pequenos que Jesus favorece, são esses pequenos, né? Estejam prontos a servir, conservem acesas as suas candeias, a chama da fé, conserve acesa, seja pronto a servir, empatia, servir. Lucas 12, de 30 a 35. Seu tesouro pode ser talvez o seu orgulho, a sua soberba, né? Ou o desejo de humilhar as pessoas que estão abaixo da pirâmide social de você, mas Jesus disse que esses pequenos têm um galardão nos céus, é deles, pensa nisso, né? Para de tripudiar as pessoas, aquilo que sempre te disseram que não pode, vai dar certo, porque nele você pode todas as coisas. Jesus tem empatia por você porque ele te ama. Ele teve empatia por Pedro, mesmo Pedro negando a Cristo, Jesus apareceu. Pedro, eu te amo, né? Eu te escolhi por um propósito, apacenta as minhas ovelhas. Mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, Jesus perdoou e teve empatia. Jesus até teve empatia e perdoou aqueles que o crucificaram. Na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você consegue imaginar uma esfera de perdão dessa? Sendo que ele tinha o poder de chamar legiões de anjos, dizimar aquele povo romano? Não fez. Ama as vidas. Ama as vidas. Mesmo aqueles que disseram que ele tinha parte com Beelzebul, que ele era um impostor, que ele era um mentiroso,
que o crucificaram, né? E eu vou te dizer uma coisa, sua falta de empatia, falta de amor, humildade, lhe trará sérias consequências. Presta atenção nesse texto. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava iniciando um tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão. Fez aquela cena teatral lá, né? Eu sou inocente, eu estou inocente deste sangue, do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Olha o poder das palavras. Os judeus responderam, todo o povo, não foi um, não foi o fariseu, pediram em coro que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Percebe como a palavra tem poder? Quando você fala para sua filha, para o seu filho, para o seu amigo, para quem for, você é feio, você é gordo, você é incapaz, você não pode, você não consegue, olha, você está dado ao fracasso, nada vai dar certo em você. Você vê como poder tem essa palavra? Eles pediram sangue sobre eles. Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Mateus 27, de 24 a 25. Olha como palavras têm poder. Eu vou resumir, porque tem muitas coisas aqui, tá bom? Eles pediram que aquele sangue inocente caísse sobre eles. Pessoas que desejam talvez o teu mal, que simplesmente por você fazer o bem. Foi o que fizeram com Jesus, né? Desejaram o mal dele por ele fazer o bem. E sofreram consequências pelas palavras que proferiram. Pela falta de empatia, pela falta de amor, pela falta de compaixão. Leva muitas pessoas aos porões do inferno. Eu vou dar um pequeno relato sobre o que aconteceu. Os judeus foram perseguidos durante toda a história. Você deve saber disso, eu não vou citar todos, porque é muita coisa. Mas nos últimos 100 anos, né, os judeus da Espanha, o que aconteceu? No ano de 1492, os judeus da Espanha, que no decorrer dos séculos haviam adquirido mais poder econômico e político de qualquer outra comunidade judaica medieval, foram sumariamente expulsos do país no édito de 31 de março, outorgado pelos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? Tornara o judaísmo ilegal em seus domínios e deram um prazo de 4 meses e os judeus tiveram que escolher entre o exílio ou serem batizados e serem cristãos. Foram expulsos de lá, expulsos, tinham feito a vida lá, eles estavam bem-sucedidos, né? Depois, antes disso, até nos anos 70, Jesus profetizou, né, eles foram perseguidos por Tito, né, fez o cerco de Jerusalém. Muitos foram escravizados, quando invadiram Jerusalém, lê a história dos hebreus, você vê. Foram escravizados, mortos, torturados, né, e foram dispersos. Em 334, quando Constantino se declarou imperador e se tornou cristão, né, só que mais ou menos, contaminou algumas coisas aí, proibiu os judeus a viver em Jerusalém. Proibiu, vocês não podem viver em Jerusalém. E também a pregar a doutrina sob pena de morte. Em 408 a 450, Teodósio II proibiu os judeus de construírem sinagogas. Olha só, em 722, o judaísmo foi proscrito do império por Leão III. Os judeus eram batizados à força. Os que se recusavam eram mortos, eram torturados e eram mortos queimados vivos dentro das suas próprias sinagogas. História. Em 1389, populares atacaram e mataram milhares de judeus em Praga. 1391, a Inquisição voltou-se para muitos judeus, pois muitos se declararam cristãos de forma forçada, mas estavam praticando a cultura judaica de forma oculta, e aquilo foi considerado heresia. Mais de 50 mil judeus foram mortos. Em 1744, judeus foram expulsos da Boêmia. Em 1745, da Morávia, por ordem da imperatriz Maria Teresa. Em 1753, a imperatriz Isabel, né, acabou cerca de 35 mil judeus foram expulsos da Rússia, por ordem da imperatriz Isabel Petrovna, isso aí, Isabel Petrovna, né? Em 1933, Hitler chegou ao poder na Alemanha. Olha como... Teve muita coisa antes, tá? Estou resumindo. Os judeus não podiam mais ter profissões legais, nem escolas. Não podiam ensinar e nem ser editores de jornais. E em 1935, os judeus perderam a sua cidadania alemã. Em 1942 a 1945, cerca de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração, de forma bárbara. Né? Morreram também cerca de 1 milhão de crianças. Então, maldição sem causa não encontra pouso. Mas eles deram a legalidade. Joga esse sangue sobre nós e os nossos descendentes. Vê como chega? E mesmo assim,
Jesus tem toda a misericórdia aos judeus. Jesus se preocupa com os judeus. O templo vai ser reconstruído, faz marca do final dos tempos. Os judeus, sim, vão reconhecer o Messias. Vão reconhecer. É só uma questão de tempo. Já tem um monte de judeu messiânico, né? O evangelho está sendo penetrado ali. Está sendo penetrado. Jesus não esqueceu do povo judeu. Ele continua protegendo e honrando esse povo. Tanto é que eles têm ali uma técnica de irrigação fantástica, exportam irrigação para o Egito, exportam flores para a Holanda, a maior técnica de combate do mundo, a polícia israelense, né, o Krav Maga e tudo mais. Então, o mal, então, que o irmão desejará para você, ele volta para esse irmão. Maldição sem causa não encontra pouso. Ele faz uma analogia, como a andorinha vai e volta, né, aves migratórias, né? Então, você lançou o feitiço, não teve maldição sem causa, não causa pouso. Você é uma pessoa santa, está buscando acertar. Volta para aquele que te lançou. O feitiço volta contra o feiticeiro. É isso que acontece, presta atenção. Fica caluniando as pessoas, aí é desabar o seu telhado. Olhe para seu próximo como Jesus olha para você. Claro, se afaste de pessoas tóxicas que só te colocam para baixo. Essas você deve evitar. Os que estiverem ao seu lado na tempestade, dê valor especial, porque no dia do sol a praia fica cheia, né? Alia-se a motores que te impulsionam para frente, não a âncoras que fazem você se estagnar, né? Se escolhe no que Deus diz de você. Presta atenção aqui. Joel 3,10. Foge os seus arados, fazendo deles espadas, e das tuas foices façam lanças. Digo fraco, eu sou guerreiro, eu sou forte. Deus transforma o fraco em guerreiro. Capacitação dele, por empatia dele a você. Joel 3,10. Olha outro aqui. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Tá vendo? Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Promessa. Né? Ezequiel 34,16. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Olha só. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E olha o que eles ouviram em troca. A multidão, que não tinha empatia com eles, repreendeu para que ficassem quietos. Cala a boca aí, você está incomodando. Mas eles gritavam ainda mais, persistiram. Perseverança faz diferença, viu? Mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu faça? Claro que Jesus queria, ele sabia o que eles queriam, mas ele queria que eles verbalizassem. Fala para Deus o que você precisa. Verbaliza. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu estou precisando de ajuda. Senhor, levanta um Davi do meu lado, levanta um Jonas do meu lado, me cerca com os teus anjos, me tira desse deserto que eu não estou aguentando mais. Ele vai te ajudar. E eles gritavam mais: filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, parando, olhou e perguntou: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão, empatia deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente recuperaram a visão e os seguiram. Mateus 20, de 29 a 34. Empatia, né? Olha aqui uma outra questão. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiram, publicanos e pecadores. Os fariseus tinham gerência desses caras, tinham antipatia por esses caras, não tinham empatia. Jesus tinha, né? Mas quando os mestres da lei, que eram fariseus, e fariseu, termo separado, viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que é que ele come com pecadores e publicanos? Porque Jesus, ele viu o coração. Porque Jesus vê a intenção. Por isso que ele falou que o fariseu era hipócrita. Porque Jesus tinha empatia. Por isso. Ouvindo isso, Jesus estava antenado, né? Ouvindo isso, o ouvido biônico de Jesus ali. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus tem amor por você. Ele não desistiu de você. Né? Eu já gravei o vídeo homossexualidade, né? E tantos outros aí dessa pluralidade que existe no nosso meio. Leia Fator Melquisedeque, vai te expandir horizontes. Isso aqui está em Marcos 2, de 15 a 17. E presta atenção. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você. Por quê? Porque esses não têm como retribuir. Ajude quem não pode retribuir para você. Às vezes tem alguém que não tem como
te retribuir. Mas sabe, Deus me deu o privilégio de ajudar algumas pessoas. E como essas pessoas me retribuem? Me ajudando num seminário, me ajudando no louvor, me ajudando na organização, me ajudando sendo leal comigo, sendo meus amigos de verdade, chorando junto comigo. Me ajudam demais. Né? Então, existem múltiplas maneiras de você servir a Deus. Né? Então, ajuda. Mesmo aqueles que não tenham como retribuir, a sua recompensa virá da ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, né, um dos que estava à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Lucas 14, 13 a 15. Vai ter um banquete, tem um banquete te esperando no paraíso, viu? Tem um banquete. No espelho de Deus, você é linda, é lindo. No espelho de Deus, você é inteligente, você é capaz, você é guerreira, você é forte. Você não pode guardar mágoa das coisas. Não carrega isso na sua bagagem, não. Se afaste daqueles que te jogam para baixo. Né? Jesus se sentava com pecadores, como você, como eu, mas eles tinham um desejo de acertar. Essa é a diferença. O fariseu não queria acertar. Eles estavam tão orgulhosos, tão soberbos, por isso que esse segredo foi ensinado aos pequenos, que querem aprender, que querem acertar. Os autores da lei, a soberba impediu deles conhecerem a verdade. Jesus ama você como você é, viu, querido? Imperfeito, falho, gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, amarelo, culto e letrado, ou simples como Pedro. Né? Pois tudo aqui, isso aqui vai passar. Busque a felicidade, você tem o direito de uma vida em abundância. Ajude os mais feridos ao seu redor, quando você tiver força. Talvez você perceba que é melhor dar do que receber. De fato, melhor dar do que receber. Quando você dá amor, solidariedade, auxílio, atenção, você está curando feridas, você está transformando vidas, você está sendo empático. Isso é uma forma sobrenatural. Você passará a enxergar o mundo de uma outra forma. Você vai se sentir valoroso por Deus, não pelos homens, pelo prestígio dos homens. Jesus tem orgulho de você. Tem orgulho porque você serve a Ele. Né? O nosso corpo degrada, o dinheiro acaba, e Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. A palavra sempre existiu, o verbo que se fez carne. Nem mesmo o Império Romano, com tanto poder, apagou as marcas de Cristo pela história. Elas estão aí, a história está aí, chegou até nós, né? Jesus deixou muitas sementes aqui, que ecoam até os nossos dias, todas com incentivo, amor e empatia. Nada pode apagar essas pegadas, nem o poderoso Império Romano, nem o tempo, nem as crenças paralelas, não conseguiram. Presta atenção nisso, eu estou finalizando. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos. Aviso de Jesus, cuidado para você não desprezar os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Pois eu lhes digo que os anjos deles, os pequeninos, têm o privilégio de ter os anjos ao seu redor. Anjo ao campo ao seu redor. De quem? Dos pequeninos, dos humildes. Não estão ao lado dos soberbos. Não estão ao lado dos mentirosos, dos falsos profetas. Estão ao lado dos pequeninos, dos justos, dos que amam, que têm compaixão, que têm empatia com o próximo. Sabe? Seu tesouro está lá. Faz o melhor. Não deixa o bem que você tem para fazer hoje, para amanhã. Eu dizia que os anjos deles dos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Quando um pequeno desse ofendido, os anjos que acompanham, vai lá e fala: Pai, estão machucando o nosso irmão, estão machucando o teu filho. Mateus 18, 10. O socorro vem. Vem de uma forma que você nem imagina. Né? De uma forma que você nem possa imaginar. Você se sente fraco, Ele te fará forte. Sua autoestima está baixa, por causa de tudo aquilo que já falaram de você, Jesus é capaz de curar essa ferida, mas busca ajuda também, viu? O poder vai se transformar, a sua fraqueza vai se transformar em poder. Às vezes vai precisar sim de um sirineu para te ajudar a cruz. Sozinho você não consegue. Soldado sozinho não vence batalha. Pessoas vão estar separadas por Deus para cuidar das suas feridas. A parábola do fariseu e do publicano, tão clássica, né? Eu lhes digo que lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A fé está acabando, porque o amor está acabando, a compaixão está acabando, a solidariedade está acabando. Alguns, olha aqui, alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Olha só. 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu, doutor da lei, o apóstolo, pai apóstolo, né, o top das galáxias. E o outro publicano, pessoa simples, humilde, pequeno, como você, como eu. O fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço,
porque eu não sou como esses homens, essa ralé, né? Por isso que Deus revelou os pequenos. Eles são ladrões, são corruptos, são adúlteros, aponta o dedo, não estende a mão, né, fariseu? Nem mesmo com esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O que adiantou? Dízimo te traz salvação? Não. Dízimo é feito por amor. E não está escrito dízimo no Novo Testamento. Você faz por amor. Encontra uma linha de dízimo no Novo Testamento. Paulo não recebia dízimo, tá? E quando você pegar Mateus 23, Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Ele não está incentivando, tá? Você faz por amor. É graça. É a nova lei, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, né? E eu lhes digo que esse homem, Jesus dizendo, eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É assim que é. Né? O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreenderam os que tinham trazido. Mas Jesus chamou para si as crianças e disse: deixe vir a ter minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Não deixe sua criança interior morrer, não deixe sua alegria morrer, não deixe aquelas coisas tão belas que criança apagar, não deixe ninguém roubar isso de você. Continua sendo criança, continua cantando a Fazendinha de manhã, né? Lucas 18, de 8 a 16. E quero finalizar aqui outra parábola para fechar o assunto. Sei que estouramos um pouco tempo, mas é importante. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova, sempre, né? E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele era um perito da lei. O que está escrito na lei? Jesus pergunta. Respondeu Jesus. Respondeu Jesus: como você vê a lei? Como você interpreta? Você é um mestre, como que você interpreta? Ele respondeu: é fácil, ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo, né? Jesus então respondeu: corretamente, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Aí ele então, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, isso aqui eu adorei, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um representante da lei, um homem santo, um pastor, um apóstolo, né? Uma pessoa ungida, né? Aquele cara que sabe todas as revelações, né? Quando viu o homem, passou do outro lado, não teve empatia, não teve amor. Título, não serve para nada no céu, viu? Não serve para nada, você dá carteirada. Eu sou apóstolo, eu sou pastor, não adianta nada, Deus está vendo teu coração, né? Você é humilde, você é grande diante dele, né? Por isso eu não uso o título de pastor. Quem você é, Daniel? Daniel. Não, sou Daniel, servo do Altíssimo, e sirvo aos que servem. É assim que eu prefiro me definir, né? Aconteceu estar descendo a mesma estrada um sacerdote. Aí viu, tá, tudo bem. Aí também desce um levita. O levita imita o sacerdote, porque há uma imitação ali, né? Se o pastor faz a coisa errada, às vezes você vai ver que o ministério de louvor vai estar deformado também, porque a liderança não coaduna. Quando Moisés orava pelo povo, o povo era abençoado, mas quando ele cansava, o povo não era abençoado. A oração de Moisés tinha poder, porque ele era justo. Se fosse oração de Faraó, não poderia. Quando chegou ao lugar e viu, passou então pelo outro lado, o levita, né? Mas um samaritano, que era odiado pelos judeus, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, teve compaixão dele, empatia. Aproximou-se, enfaixou-lhe com as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que houver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, o mestre da lei responde: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. É assim que é, assim que você se torna um imitador de Cristo. Lucas 10, 25 a 37. Seja, meu irmão, minha irmã, um multiplicador do amor. Não tenha medo das suas fraquezas, não tenha vergonha de chorar. Sempre haverá alguém enviado por Deus para estar ao seu lado. Você não tem? Ninguém nesse momento?
Me permita ser um instrumento na sua vida. Né? Sabe, assista os vídeos todo domingo e permita que esse alimento espiritual inunde o seu corpo, fortaleça, né, o seu espírito e amplie os seus horizontes de conhecimento. Né? Um dia você vai ter mais gente do seu lado. Se não tem ninguém agora, eu quero estar do seu lado. Eu quero fazer parte da sua luta, é minha luta. E quando você tiver vitória, a gente celebra junto, viu? Vocês são minha família. Eu amo vocês. Né? Não permita que falem mal de você. Ajude-se e mantenha essa chama acesa. Confia nele, e o mais ele fará. E não ignore a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Tem que mover a pedra. Às vezes do preconceito, do orgulho, do egoísmo, da ganância, da falta de amor, da falta de fé. E aí sim, você provará algo maravilhoso em sua vida. E esse é o desejo do fundo do meu coração para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.